Bom, vamos continuar com as aulas com a parte de polinómios, com a parte da função polinomial. Portanto, imaginem que eu tenho aqui eu defino uma função polinomial desta forma, na forma a0 x elevado a n mais a1 x elevado a n mais 1 por aí fora. É este maior valor, a maior potência da incógnita costuma-se chamar o grau do polinómio, portanto é a maior potência. Em termos de contradomínio, existem várias situações diferentes. Por exemplo, no caso do grau ser par. No caso do grau ser par, há duas situações possíveis. Se o coeficiente dessa maior expoente x for positivo, a função polinomial faz uma coisa mais ou menos deste género e o seu contradomínio vai desde o mínimo da função até mais infinito. Vamos falar um bocadinho de contradomínios. Se o A0 for negativo, isto é, se o grau for par e o A0 for negativo, faz uma coisa assim um bocadinho invertida, portanto vai desde menos infinito até ao máximo da função. Tá? Portanto, façam a experiência, por exemplo, 2x à quarta menos 3x ao quadrado mais 6. Vejam qual é o contradomínio disto na vossa calculadora. Façam o mesmo aqui com menos 2 para ver a diferença. Ela vai virar ao contrário à partida. Vai ficar com um aspecto um bocadinho invertido. Se o grau for ímpar, o que é que acontece? Quer o A seja positivo, o A0 seja positivo, quer o A0 seja negativo, o contradomínio da função polinomial vai ser sempre R. Porque ela ou vai fazer uma coisa assim, isto é no caso do A0 ser positivo, ou vai fazer uma coisa assim, no caso do A0 ser negativo. Está bem? Mais uma vez, façam essa experiência, mas vocês podem perfeitamente com a calculadora ver quais é que são as características da função. Não é aqui que eu vou hoje focar a minha atenção. Portanto, em termos do grau, já foi referido. Os intervalos de monotonia, vocês podem ir vendo os extremos da função. Podem ver quando é que ela é máximo, quando é que ela é mínimo, e aí descrevem quando é que a função cresce e quando é que a função decresce. E, claro, o contradomínio já foi referido agora. Normalmente, quando é para fazer o estudo de uma função polinomial de grau maior do que 2, ou seja, de uma função que não é quadrática, que tem grau superior, ou pedem para utilizar a calculadora para obter este tipo de informações, ou então de alguma forma eles dão alguma informação, adiantam alguma informação sobre essa mesma função. Então vamos passar à fatorização de polinómios. Portanto, o que é isto de fatorizar o polinómio? Para mim, eu vejo a fatorização de polinómios a colocá-los com fatores, com produto de fatores deste género, x menos a. E eu vou dividir isto em três situações diferentes. Fatorizar polinómios de grau 1, que é extremamente simples, de grau 2, que não é muito mais complicado, e depois grau 3 ou superior. Aí vamos ter alguns passos. Como é que se fatoriza um polinómio de grau 1? Bom, a primeira coisa que se tem que fazer é colocar em evidência o número que está a multiplicar por x. Por exemplo, neste caso aqui, coloca-se em evidência o 4. E eu colocar em evidência o 4x fica x, simplesmente, e aqui o 6 vai ficar 6 a dividir por 4. Há quem nem sequer chega a fatorizar este tipo de polinómios. Bom, como é que se fatoriza agora polinómios com um grau 2? Como é que isso se faz? Para fatorizar um polinómio de grau 2, o melhor é calcular as raízes ou zeros do polinómio. Por exemplo, este polinómio que aqui está, se resolverem a forma resolvente, tem como zeros o 2 e o menos 3. Então, como é que eu posso escrever este polinómio? Posso escrevê-lo na forma a. O a é mesmo o número que está associado ao x ao quadrado. No nosso caso, o a é 3. Não se esqueçam do a, o pessoal esquece muito do a. E depois meter x menos 1, 0 e x menos outro. Ou seja, x menos 2 e x mais 3, está bem? Porque o 0 era menos 3, tem que trocar de sinal. É natural que, se o polinómio não tiver qualquer zero, como por exemplo acontece, deixa-me cá arranjar aqui um exemplo, 2x ao quadrado mais 6x mais 10, este polinómio aqui não tem zeros porque o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, o polinómio discriminante, vai ser negativo. Está bem? Dá 36 menos 80, que vai dar negativo, portanto não tem zeros. Quando isso acontece, não dá para fatorizar o polinómio de grau 2. E se ele tiver apenas um zero, então esse funciona como uma raiz dupla. Eu passo a exemplificar. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 16x menos 32. Só tem o 4 como raiz.
O que é que isto quer dizer? Que o delta até dá zero, não é? Aquele delta, o polinómio discriminante, dá zero. O que é que isto quer dizer? Que se escreve na forma A, x menos o zero e x menos o zero outra vez, porque ele funciona como um zero duplo. Aliás, eu creio que as Casio até dizem qual é que é a multiplicidade do zero. Eu já vou passar aqui a mostrar isto. Se vocês resolverem à mão, também vai acontecer a mesma coisa. Portanto, imaginem aqui um polinómio de grau 2. Os coeficientes são menos 2, 16 e menos 32. E lá está, o 4 aparece aqui vezes 2, porque é um zero duplo. Também é como se fosse um zero duplo. Ok, agora vamos ao que interessa. Vamos fatorizar polinómios com grau maior ou igual do que 3. Eu tenho aqui o exemplo de um polinómio de grau 3. Como é que se faz? Primeiro, temos que ter um zero do polinómio. Isso ou é dado na pergunta, ou então temos que ir à calculadora com o gráfico, está bem, na parte dos gráficos, e obtemos um zero do polinómio. Depois, com a regra de Ruffini, baixa-se o grau desse polinómio. Eu já vou passar a exemplificar. Portanto, se eu colocar este polinómio aqui na calculadora, eu vou mesmo aos gráficos, está bem? Vou aqui ao gráfico da função e vou meter 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 2x menos 6. E vou meter isto na calculadora. Se repararem, tem aqui 3 zeros. Um é menos 3, o outro é menos 1 e o outro é 1. Eu vou escolher, por exemplo, aqui o 1, que é o mais simples. Meto aqui o 1. Tanto faz que zero é que vocês utilizem, está bem? Qualquer um deles vai dar certo. Utilizo a regra de Ruffini e baixo o grau deste polinómio. Portanto, está aqui resolvida a regra de Ruffini. O meu quociente deu 2x ao quadrado mais 8x mais 6. Quer isto dizer que eu posso escrever, de acordo com aquela regra do dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Como o resto é zero, fica só o divisor vezes o quociente. No nosso caso, o divisor é x menos 1, porque eu dividi aqui por 1, na regra da Ruffini, e o meu quociente dá 2x ao quadrado mais 8x mais 6. Está bem? Portanto, o dividendo já ficou decomposto num daqueles fatores que eu quero utilizar e num quociente de grau 2. Agora, como é que se fatoriza uma coisa com grau 2? Bem, isso é fácil, foi aquilo que eu descrevi há pouco. Vemos os zeros, que neste caso dão menos 1 e menos 3. Quer isto dizer que este polinómio que aqui está vai ficar a x menos x1, x menos x2. Ou seja, no nosso caso fica 2, x menos x mais 1, x mais 3. Quando eu passo para a linha de baixo, mantém-se o fator x menos 1 e colocamos mais estes 3 elementos. E ficamos com esta expressão. Vocês podiam começar com o zero que quisessem, está bem? Eu utilizei o 1 para a regra de Ruffini, mas vocês podiam utilizar outro zero qualquer. Não haveria grande diferença no zero que vocês iriam utilizar. Ainda gostaria de referir aqui um par de truques, está bem? Um par de truques que às vezes dá jeito. Um truque que dá jeito para fatorizar é colocar em evidência. Se vocês colocarem, por exemplo, aqui dá para pôr em evidência o x ao quadrado. Dá muito jeito neste tipo de situações porque este já está fatorizado, este aqui é fácil de fatorizar porque tem grau 2. Outra coisa que também dá para fazer é utilizar o caso notável a ao quadrado menos b ao quadrado. Portanto, isto são apenas truques para tornar a simplificação um bocadinho mais rápida. Estes são os dois truques que se costumam utilizar. Não há assim muito mais coisas que se possam fazer nestas situações. Este truquezito aqui, por exemplo, se vocês olharem para esta expressão, isto pode-se escrever assim: x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Ou seja, como é que isto vai ficar? Como é a ao quadrado menos b ao quadrado, fica a menos b, a mais b. Ou seja, neste caso fica x ao quadrado menos 5, x ao quadrado mais 5. E agora se eu quiser fatorizar estes dois, como tem grau 2, é só ver os zeros. Está bem? Portanto, só aqui um último reparo. Se por acaso o polinómio tivesse grau 4, como é que a gente fatorizava uma coisa com grau 4? E não desse para fazer aqueles truques de pôr em evidência nem nada disso. Nem o caso notável. Então, o meu conselho é, veem um zero, não é? Vem um zero do polinómio, tem aqui grau 4. Fazem aqui um zero. E baixam isto para grau 3.
Agora, isto tem grau 3, o que é que se faz? Vê-se outro zero e baixam isto para grau 2. Com grau 2 é só ver os zeros pela forma resolvente e está tudo composto. À partida, um polinómio com grau 4 fica no produto de 4 fatores. Eu digo à partida porque pode o grau 2, por exemplo, não ter zeros nenhuns. E aí já não dá para fatorizar mais. Está bem? Por enquanto, aconselho a treinarem este tipo de fatorizações à parte, porque depois o que nós vamos fazer numa próxima aula, e vamos mesmo detalhar um exercício desde o início até ao fim, vamos ver como é que se resolvem inequações com grau superior a 1. Está bem? Aliás, nem vale a pena ver superior igual a 2, porque igual a 2 a gente já viu que víamos os zeros e fazíamos o esboço da parábola. O que convém é resolver coisas deste género, inequações com grau 2. Mas isso veremos numa próxima aula e com muito detalhe, porque está algum trabalho. Temos primeiro fatorizar e depois construir um quadro de sinais, mas deixemos isso para uma próxima aula. Agora aconselho-vos essencialmente a treinar fatorizações de polinómios, tá? Quer utilizando os truques, aquela coisa de pôr em evidência e utilizar o caso notável, quer utilizando refine e formas resolventes. Tá? Bom estudo e até breve.